muitas vezes a gente pode estar em sofrimento por lealdade. Nem sempre a gente percebe que o sofrimento pode ser por lealdade. Boa tarde, Carla Alencar, bem-vinda. Boa tarde a todos. Então, às vezes, a gente pode estar lidando com algum sofrimento, alguma dor, e isso pode ser por lealdade. Lealdade à família, lealdade a alguém que está ou foi excluído, lealdade aos pais. Dentro da visão sistêmica, da constelação familiar, constelação sistêmica, algumas vezes, não é dentro da constelação, a constelação ajuda você a perceber. Constelação familiar, ou sistêmica, ou empresarial, não tem nada de, vamos dizer assim, ligado a nenhuma religião, nada de místico. É algo que você percebe na relação com as emoções e na relação com as pessoas. Então, quando eu falo isso da lealdade aos pais, ou a lealdade a alguém de uma geração anterior, pode ser um tio-avô, um bisavô, um tataravô, eu falo isso porque isso é observável, isso pode acontecer. Não é uma regra e nem que afete a todos. O ponto de partida é uma dificuldade que se quer lidar melhor. Então, nesse exemplo de uma lealdade, é uma lealdade invisível, uma lealdade inconsciente. O que é essa lealdade? Eu sigo um mesmo caminho, um mesmo padrão de vida de pessoas que vieram antes de mim. Eu vou dar exemplo que você pode observar na sua experiência de vida, nas pessoas que você conhece, na sua família, na família de amigos. Ou seja, o que eu vou falar você pode observar nos acontecimentos que a gente escuta, que a gente vê, que a gente testemunha. Por exemplo, pensa numa pessoa em que é um exemplo, o pai foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o bisavô foi alcoólatra. Aí essa pessoa, vou colocar um exemplo que é uma mulher, ela se casa e o marido também é alcoólatra. Como isso? O que leva a isso? É algo que acontece. Será que a pessoa buscou? Conscientemente não foi. Porque normalmente existem julgamentos de não ser certo isso. Mas olha como é uma lealdade invisível, uma lealdade do campo, uma lealdade emocional. É como se esse movimento fosse um movimento que precisa trazer à consciência algo. Trazer à consciência uma ligação emocional que não está sendo vista. Então, esse é um exemplo. Vou pegar um outro exemplo. Uma constelação do irmão mais velho. O tema dele era a relação com o irmão mais novo, que estava muito ruim, porque ele tinha internado o irmão mais novo, que era viciado em drogas, dependente químico, tinha internado esse irmão mais novo à força para tratamento. Então, a constelação era da relação. Quem estava na constelação era o irmão mais velho. E ele queria constelar a relação. E aí, eu estava participando. Eu não era o facilitador. Eu fui chamado para ser o irmão mais novo. E eu senti uma empatia por esse irmão mais novo. Eu me senti com muita coisa parecida com ele. Até pensei, talvez eu tenha uma agitação parecida, uma maneira de ser parecida, mas eu direcionei para o autoconhecimento e para me trabalhar emocionalmente. Talvez se eu não tivesse tido essa sorte, essa inspiração, talvez se eu não tivesse seguido essa inspiração, eu teria ido por um caminho parecido. Eu achei interessante me trouxe um olhar de empatia e de não julgamento. Mas isso foi um ganho que eu tive por representar esse irmão mais novo que tinha sido internado à força por ter problema com drogas. Mas o que eu senti ali? Um peso enorme e eu fui para o chão. Esse irmão mais velho, ele estava super bem intencionado, ele queria ajudar. Mas a forma impositiva de ajudar incomodava muito. E aí trabalhou tudo que estava envolvido na questão. Eu senti que liberou alguma coisa que eu estava seguindo, eu estava numa lealdade, então olha o que eu estou trazendo. Então, eu representei, dentro de uma constelação familiar, uma pessoa que era dependente de drogas. Havia uma lealdade com pessoas falecidas, que aí não precisa identificar. É o avô, é a avó, é a mãe, é o pai, é o tio. Não importa quem é, mas tinha uma dor, uma tristeza profunda,
ligada a pelo menos 2 pessoas que já tinham partido. E quando eu falo 2 pessoas que já tinham partido, alguém pode achar que, então é espiritismo. Não, ali era só a representação. Pode ser a memória, a lembrança de que a pessoa já foi. E era isso que, na experiência, foi trazida à consciência. Então, nesse exemplo, o vício em drogas, por exemplo, pode ser também um desejo, um vínculo emocional com alguém de uma geração anterior. É claro que para a pessoa fazer a constelação, ela precisa querer. Não dá para forçar alguém a se trabalhar. Mas o grande diferencial de fazer uma constelação familiar é que já é possível trazer uma consciência que está disponível no campo das relações. E, às vezes, alguém tem medo, porque, quem que vai aparecer? Vai abrir a caixa de Pandora. Na verdade, o que aparece dentro de uma constelação já está afetando a gente. Eu nunca vi nada numa constelação que fosse uma surpresa, assim, que eu não imaginava. Tudo faz sentido porque a gente já percebe. É que existe muito mais coisas do que a gente se permite perceber. Eu vou dar um exemplo que é assim. Tudo isso está dentro do contexto dessas lealdades invisíveis. Ou seja, normalmente essas lealdades são por sofrimento. Porque é assim, eu sei que é assim. Então, as lealdades. O Bert Hellinger, que é o alemão que desenvolveu, que ampliou o trabalho das constelações, então já tinha terapeutas que tinham uma abordagem que lidava com grupos e com um pouco da visão sistêmica. Isso já existia. O que o Bert Hellinger fez foi desenvolver, aprofundar. Então já havia, por exemplo, a Virginia Satir, que trabalhava com terapia familiar. E já havia outros também que trabalhavam. O que o Bert Hellinger ele ampliou, ele aprofundou, ele pegou. É como se ele pegasse uma parte que para alguém fosse um pedacinho de uma abordagem e ele tornou a principal. Colocou energia ali e acessou algo que é esse princípio auto-organizador, que é o campo. O mais curioso é que ele não criou isso. Esse campo já existe. Esse campo morfogenético, mórfico, campo relacional, campo transacional, esse campo já afeta a gente o tempo todo. Não é na constelação. Dentro de uma constelação, se você já participou, o campo que a gente fala, que de alguma forma guia as pessoas, os movimentos na constelação, esse campo já está ali. Tanto que na constelação você não sente o campo. Você sente alguma coisa, um movimento, mas não é um campo. Não é como a correnteza de um rio. Eu uso a metáfora de uma correnteza de um rio para indicar que o campo tem uma direção e que você pode seguir essa direção, seguir a correnteza. Ou você pode ir contra ela. É nesse sentido, quando eu dou o exemplo do campo, que eu me refiro. Quando você vai contra a correnteza, existe um esforço, existe um sofrimento. Quando você vai na direção da correnteza, você flui. Então, o sofrimento, usando a metáfora do rio, seria como se você estivesse se esforçando para seguir contra a correnteza. Esse esforço para seguir a correnteza pode ser uma lealdade invisível. O Bert Hellinger, então, ele percebeu e ele fala do amor que cura e do amor que adoece. O amor que cura é o amor que está de acordo com as ordens do amor ou princípios sistêmicos. Vou repetir. O amor que cura é o amor que se entrega, que se alinha com as ordens do amor. A gente sente os princípios sistêmicos. Quer ver um exemplo? Dar e receber. O dar e receber é um princípio sistêmico. Ou seja, os princípios sistêmicos já existiam antes do Bert Hellinger falar que eram princípios sistêmicos e usar. A gente já percebia. Antes de eu conhecer constelação, eu já conhecia a reciprocidade, gatilho da reciprocidade que o marketing usa. Então, a gente já sabia disso. Quando você recebe algo, você tem vontade de retribuir. Se você não retribui, talvez você fique desconfortável, porque você tem vontade de retribuir. Então, isso já é algo que a gente percebe, porque está no campo. A questão do respeitar os pais, respeitar os mais velhos, respeitar quem veio antes, isso é um princípio sistêmico.
Quando você se alinha com isso, quando você tem esse respeito e essa consideração por quem veio antes, seja num grupo, seja na família, seja onde for, quando você tem essa postura interna, você encontra a fluidez, você está em harmonia com o campo. Quando você chega querendo se impor, querendo fazer as coisas do seu jeito, independente de quem estava antes, isso causa mal-estar e geralmente as coisas não funcionam. As pessoas não vão cooperar. Então, eu estou mostrando coisas que a gente percebe no dia a dia, no trabalho, na família, nos grupos, e que, em alguma medida, são reconhecidos dentro da constelação e como caminhos de cura.